Predicativo do sujeito e do objeto são os assuntos do dia em gramática. Você pode até pensar que já estudamos esse assunto em aulas passadas, quando nós falamos sobre predicação verbal. É bom, portanto, não confundir as terminologias. Predicado é uma coisa, predicativo é outra. Preste atenção e descubra a diferença. Oi, tudo bem? Na aula passada você viu comigo termos associados ao nome. Foi uma primeira aula sobre esse tema em que nós pudemos ver as diferenças entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Pois é, hoje nós continuamos tratando de termos associados a nomes, mas vamos estudar especificamente os predicativos. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. É bom lembrar que o predicativo é um termo de natureza adjetiva. Então, ele será sempre uma característica, uma qualidade atribuída, ora a um sujeito, ora a um objeto. Tá? Então, tanto você pode estar atribuindo a característica ou qualidade, que é, via de regra, um adjetivo, ao sujeito da frase ou ao objeto, se essa frase o tiver. Bem, vamos começar trabalhando com o predicativo do sujeito. Ora, o predicativo é uma qualidade associada a um nome por meio de um verbo, senão ele seria um adjunto adnominal, não é verdade? Agora, o que o faz diferente é exatamente a presença de um verbo mediando essa relação. Vamos ver, então, os primeiros exemplos de predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui, estes exemplos são bastante simples, eles aparecem assim, com verbo de ligação, né? Então, veja que, em geral, o predicativo do sujeito aparece depois de um verbo de ligação. Você tem um sujeito, que é um nome ou um pronome substantivo, como no caso aqui, pronome ela, ao qual nós ligamos um adjetivo, né? Sempre aqui o mesmo adjetivo triste, por meio de um verbo de ligação. Então, vamos lembrar o que é um verbo de ligação. É justamente aquele verbo que não denota nenhuma ação. Não é? Não existe ação quando você diz é, está, ficou ou continua. Aí você pode pensar, bom, tudo bem, não existe ação, mas é diferente eu dizer é, eu dizer está, ficou, continua. Né? Eu não posso dizer que o verbo apenas liga o adjetivo triste ao sujeito ela, né? Ao pronome substantivo ela. Existe aí alguma informação que é trazida por meio desses verbos? Claro que sim, mas isso nós chamamos de aspecto. Os verbos de ligação têm o chamado aspecto, não só eles, mas neles isso é muito visível. Por exemplo, quando você diz que ela é triste, destaca-se o aspecto de permanência. Trata-se aí de uma qualidade inerente a esse ser. Ela é triste, diferente de dizer ela está triste. Aqui o aspecto é de transitoriedade, trata-se de uma característica transitória, momentânea, circunstancial. Quando dizemos ela ficou triste, o que ressalta é o aspecto de transformação, mudança de estado. E ela continua, ressalta aqui o aspecto de continuidade, como está bastante claro já pela forma verbal. Mas, em termos da análise sintática, você observa sempre uma qualidade, um adjetivo, triste no caso, sendo ligado a um nome, a um pronome substantivo ou a um substantivo propriamente dito. Bem, entretanto, o predicativo do sujeito não aparece ligado ao nome apenas por um verbo de ligação. Seria um erro imaginar que só aparece predicativo do sujeito se na frase existir um verbo de ligação. Não é verdade. O predicativo do sujeito pode aparecer em frases que tenham quaisquer tipos de verbos. Vamos observar isso, então, por meio do próximo exemplo. Então, você vai observar comigo que estas frases aqui possuem verbos que não o verbo de ligação. Vamos começar aqui pela primeira. Chegou à festa cansado. Chegou é um verbo intransitivo, como você já sabe, não pede complemento. A festa é a circunstância de lugar, adjunto adverbial, tudo bem. E cansado? Cansado é a palavra que nos interessa. É um adjetivo e é uma característica pertencente ao sujeito de chegou. Né? Ou seja, aquele sujeito que chegou à festa cansado. É um estado, uma característica, um adjetivo. É, portanto, um predicativo
do sujeito, né? Se associa ao sujeito, ele é predicativo do sujeito. Para efeito de raciocínio, você poderia imaginar que existe um verbo de ligação escondido aqui antes do cansado. E você desdobraria essa frase da seguinte maneira: chegou à festa e estava cansado. Somente para efeito de raciocínio você pode fazer isso, não é? Mas não é necessário. Vendo que existe um adjetivo que está ligado a um substantivo, obviamente, que está na posição do sujeito, você tem um predicativo do sujeito, independentemente de existir ou não o verbo de ligação na frase. No outro período, nós temos um verbo transitivo direto. Claro que o verbo transitivo direto pede o seu objeto, que está aqui na frase. Desesperado, pegou do papel escrito e rasgou-o. Pegou, o objeto dele está aqui, que é o papel escrito, mas e esta palavra desesperado? Trata-se de um adjetivo que diz para nós qual é o estado desse sujeito quando pegou do papel escrito e o rasgou. Não é verdade? Então, nós temos aqui um estado representado por um adjetivo, é um predicativo do sujeito. E não existe o verbo de ligação. Embora você pudesse, como fizemos na oração anterior, colocar, embutir um verbo de ligação aí. Por exemplo, estava desesperado e pegou do papel escrito. Tá? Para efeito de raciocínio, isso é válido. E, finalmente, aqui, lembrou-se de suas palavras. Olha, um verbo que pede preposição obrigatoriamente, é um transitivo indireto, né? Lembrou-se de suas palavras amargas, arrependido. Então, olha o que acontece. O complemento de lembrou-se é de suas palavras amargas, mas arrependido é um adjetivo que indica o estado do sujeito quando se lembrou de suas palavras amargas. É, portanto, um predicativo do sujeito. Bem, como você viu em outras funções sintáticas que nós analisamos em aulas anteriores, como sujeito, complemento nominal, muitas vezes uma oração é capaz de representar um complemento nominal. Uma oração é capaz de representar um adjunto adnominal e também com o predicativo do sujeito vai acontecer isso. É possível que uma oração seja um predicativo do sujeito de outra. Vamos ver isso aí? Então, olha o exemplo comigo. O importante é que estejamos juntos. O período é composto, não é? Você vê dois verbos, o importante é na oração principal. O verbo é de ligação e falta, então, o predicativo, que está representado pela seguinte oração: que estejamos juntos. A gente chama isso aí de oração subordinada substantiva predicativa, né? E aqui é quase que a mesma frase, só que nós reduzimos essa oração de infinitivo. O importante é estarmos juntos. Então, você nota aí que a oração com o verbo no infinitivo também faz o papel de predicativo do sujeito. Bem, assim como existe predicativo do sujeito, existe predicativo do objeto também, né? Quer dizer, você pode atribuir uma qualidade a um sujeito por intermédio de um verbo e pode fazer a mesma coisa para um objeto. Bem, o que vai acontecer agora, nesses períodos, é que você terá um sujeito atribuindo uma determinada característica a um objeto. Isso não acontece com a presença de qualquer verbo na oração, não. Agora a coisa muda um pouquinho de figura. Aparecem os chamados verbos transobjetivos, uma classificação que não é aceita pela nomenclatura gramatical brasileira, mas tudo bem, elas servem para nos mostrar com mais clareza que isso daí não acontece com qualquer tipo de verbo em qualquer tipo de frase. Vamos observar o exemplo e você vai compreender isso bem melhor. Então, nós temos aqui: o juiz considerou o réu culpado. E eu disse a você que o predicativo do objeto é uma qualidade do objeto, mas que foi atribuída a esse objeto pelo sujeito da frase. Então, você tem que é o juiz quem considera culpado o réu. Isso não poderia acontecer com qualquer tipo de verbo, mas com os chamados transobjetivos, como é o caso do considerar. Tudo bem, para efeito de análise sintática, é um transitivo direto, sem dúvida. Pede um objeto, que é o réu, objeto direto, tá? Mas você nunca vai dizer o juiz considerou o réu e parar por aí. Fica sempre faltando alguma coisa, né? Então, com esse tipo de verbo e os seus sinônimos, você vai usar a estrutura de sujeito, verbo, objeto e predicativo do objeto. Veja, predicativo do objeto é um adjetivo. Observe o que acontece aqui no trecho da valsinha do Chico Buarque de Holanda.
então ela se fez bonita, como há muito tempo, etc. Ela se fez bonita. Observe que eu não estou dizendo que ela era bonita, que essa qualidade bonita era intrínseca a ela, mas eu digo que ela fez alguém bonita. E esse alguém é ela mesma, né? Então, o objeto direto aqui é reflexivo, ele recai sobre o próprio sujeito. Mas bonita é um predicativo do objeto direto reflexivo e não do sujeito, porque a qualidade não é intrínseca a ela, mas é uma qualidade atribuída a ela por alguém, que é ela mesma, tá? Então, é isso daí o predicativo do objeto. Agora, existem situações em que só o contexto pode nos dizer se estamos diante de um predicativo do objeto ou de um adjunto adnominal. Veja, eu tenho uma frase assim: encontrei o menino doente. Ora, se a qualidade for intrínseca ao menino, se é um menino doente, por exemplo, é um menino paralítico, doente, sempre foi, sempre será. Então, veja, isso é um adjunto adnominal. É o menino doente que foi encontrado por mim. Entretanto, se trata de uma característica circunstancial, transitória, eu encontrei um menino e ele estava doente, quer dizer, estava doente naquela circunstância, aí se trata de predicativo do objeto. O predicativo do objeto jamais será expresso por uma oração, como acontecia com o predicativo do sujeito, mas ele pode incidir sobre uma oração. Veja. Você considera válido tentar outra vez? O objeto direto de considera é a oração tentar outra vez. Você considera o quê? Tentar outra vez. Válido. Válido é um adjetivo, né, que está qualificando a oração tentar outra vez. Ele é, portanto, um predicativo do objeto. Às vezes, o predicativo do objeto pode vir introduzido por uma preposição. Isso é perfeitamente possível. Em geral, o predicativo do objeto é de um objeto direto, mas pode acontecer, vez por outra, de ser um predicativo de objeto indireto. Veja o que acontece com o verbo chamar, um verbo cuja regência pode variar. O verbo chamar pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Então, veja o que acontece aqui. Chamaram-no, estou tomando o verbo como VTD, transitivo direto. Chamaram-no de tolo, não é que ele fosse tolo, mas é uma qualidade atribuída pelo sujeito indeterminado da frase a ele. Né? Está introduzido por preposição, mas isso não é obrigatório. Né? Predicativo de objeto direto. Tanto não é obrigatório que a segunda frase repete a ideia sem a preposição. Agora, aqui você observa comigo, chamaram-lhe. Eu estou tomando o verbo como um transitivo indireto. Isso é possível com o verbo chamar, não é com todos, é com ele. E está aqui com a preposição, predicativo do objeto indireto, mas a preposição nada tem que ver com o objeto indireto, né? O objeto indireto é o lhe. E aqui, novamente, o verbo tomado como transitivo indireto, seu objeto indireto lhe, e tolo, que é o predicativo do objeto. Bem, o predicativo do objeto pode também expressar alguma coisa um pouquinho diferente de uma mera característica. Vamos ver esses últimos exemplos para encerrar esse assunto. Então, nós temos aqui, nós constituímos Mário nosso advogado. E aqui você pode dizer que nosso advogado expressa o resultado ou consequência da ação verbal de constituir. Né? Nós constituímos Mário e Mário é o nosso advogado. A mesma coisa aqui, faço minhas as suas palavras, quer dizer, faço as suas palavras serem minhas, se transformarem em minhas. E, finalmente, o último exemplo aqui, o secretário passou João de auxiliar a chefe. Então, o que é esse de auxiliar a chefe? Um estado ou condição anterior, auxiliar, que é do objeto, e a mudança sofrida por ele após a ação verbal de passar. Isso também pode aparecer no predicativo do objeto, tá? Então, até a nossa próxima aula.